Olá, eu me chamo Kailane, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Piauí e bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica PIBIC. O meu projeto tem por título Tendências Temporais Espaciais da Hanseníase no Brasil e teve como orientação a professora e doutora Raila Maria Ponte Guimarães Costa. De forma introdutória, a hanseníase é uma doença crônica e infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, que causa alterações de origem neurodermatológica nos indivíduos acometidos, causando transtornos de ordem física e psicossocial de modo permanente. Apenas em 2022, de acordo com o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, foram notificados em todo o mundo mais de 174 mil casos novos de hanseníase. E, nesse contexto, o Brasil ele se encontra como a segunda nação com o maior número de registros, evidenciando a importância epidemiológica de estudar a hanseníase no Brasil. Sendo assim, optou-se por realizar essa pesquisa a fim de identificar padrões de transmissão e a dinâmica espaço-temporal da doença no território nacional. Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar a distribuição espacial e temporal da hanseníase no Brasil e objetivos específicos demonstrar essa tendência temporal e a variação percentual anual da hanseníase e delinear o comportamento espacial e temporal espacial dos casos confirmados no território nacional e contribuir com a comunidade científica por meio da produção de evidências sobre a temática. Para isso, foi realizado um estudo epidemiológico do tipo ecológico, em que foram utilizados dados agregados disponíveis num sítio de dados do domínio público que é o DataSUS. Lá foram coletados no sítio do Sinam, todos os registros de casos novos de hanseníase que ocorreram no Brasil no período de 2013 a 2023. Esses dados foram tabulados no software StableWin e Microsoft Excel, onde foi calculado um indicador do Ministério da Saúde, que é a taxa de detecção de casos novos, calculada a partir da seguinte forma que a gente pode ver no slide. Essas taxas elas foram analisadas de acordo com os parâmetros de magnitude da hanseníase estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que classifica a hanseníase em baixa magnitude, média, alta, muito alta e hiperendêmica, quando a gente tem uma taxa de detecção superior a mais de 40 casos por 100 mil habitantes. Para realizar a análise temporal, foi desenvolvido duas estratégias. Um gráfico de linhas feito a partir das taxas de incidência no Brasil da hanseníase em cada ano no intervalo de 2013 a 2023, e foi utilizado o software Joypoint para avaliar mudanças no comportamento temporal, na tendência temporal, bem como quantificar essa tendência a partir do cálculo da variação percentual anual desses casos, utilizando um intervalo de confiança de 95%. Para a análise espacial, foi realizado o cálculo da taxa média padronizada para cada um dos municípios brasileiros e realizado com essas taxas um mapa a fim de evidenciar as localidades que apresentavam as taxas mais elevadas. Foi feita também a suavização dessas taxas, a fim de eliminar flutuações aleatórias casuais dessas taxas. Também foi feita a análise da autocorrelação espacial, por meio do índice de Moran global e índice de Moran local, através do software GeoData. Os mapas foram confeccionados mediante o software QGIS. Quanto aos resultados dessa pesquisa, constatou-se que no intervalo estudado, foram notificados 358.372 casos novos da hanseníase em todo o Brasil. E evidenciou-se um comportamento decrescente ao observar o gráfico de tendência. E observou-se, em particular, um decréscimo de 6,26% no ano de 2019 a 2020, o que pode estar relacionado aos efeitos da pandemia no diagnóstico e notificação da doença. A análise por Joypoint revelou um comportamento decrescente, ausência de pontos de inflexão, ou seja, um único segmento de reta, e uma APC negativa, evidenciando um comportamento de tendência de diminuição dos casos. Esse comportamento prevaleceu para todas as 5 regiões brasileiras, com significância estatística. Observou-se, quantificando essa variação percentual anual, que a região norte apresentou a maior variação, ou seja, ela apresentou o maior decréscimo, a maior diminuição, enquanto que a região centro-oeste apresentou a menor redução no quantitativo de casos, de apenas 2,9%. E o Brasil evidenciou uma variação percentual anual de redução de 4,4% ao ano. Partindo para a análise espacial, os mapas ilustrativos demonstraram concentrações de casos, ou seja, as taxas mais elevadas elas estão concentradas nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Isso pode ter muitas explicações, como, por exemplo, o quadro de a relação de vulnerabilidade social que pode estar relacionada nessas regiões. O Mato Grosso ele apresentou a maior concentração de municípios hiperendêmicos, que variaram de 213 a 609 casos por 100 mil habitantes. Um ponto importante a ser ressaltado é que esse valor pode estar relacionado à baixa densidade demográfica do Mato Grosso, que pode causar aí uma superestimação da incidência. Enquanto que o índice de Moran global ele demonstrou uma autocorrelação espacial positiva, indicando que as regiões destacadas em vermelho apresentam um padrão semelhante entre os seus vizinhos, ou seja, um comportamento alto-alto, o que pode ser observado especialmente na região do Mato Grosso, Pará e Tocantins. Com isso, esse estudo ele concluiu que a hanseníase ela apresenta uma tendência geral de diminuição dos casos, tanto no Brasil quanto em suas regiões, e que essa distribuição espacial ela apresentou uma concentração especialmente de casos hiperendêmicos nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, especialmente no centro-oeste no estado do Mato Grosso, em que se observou uma autocorrelação espacial positiva, indicando padrões altos de comportamento espacial. E com isso, a gente constata que, embora a enfermidade
apresente uma tendência de diminuição, ainda persistem áreas hiperendêmicas no território nacional. Esse achado reforça a necessidade de intervenções intersetoriais estratégicas voltadas para essas regiões, né, por meio do fortalecimento da política nacional de enfrentamento ao rancenismo, a fim de reduzir essas taxas elevadas, melhorando, assim, a qualidade de vida da população. Essas foram as referências utilizadas e o agradecimento às instituições que tornaram possível essa pesquisa. Obrigada.